Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos terminar o capítulo aqui de Alma, capítulo 7. A gente estudou até o versículo 13, hoje a gente vai dar continuidade do versículo 14 em diante. Mas antes eu quero recomendar um canal para vocês, o canal Meu Propósito, do meu amigo Adriano Pereira, e ele faz o comentário das conferências geral. E ele está trazendo no formato que é uma entrevista. Então, ele postou um conteúdo ontem, né, e eu estou recomendando para vocês. Ele faz uma espécie de entrevista com o presidente Oaks, tá bom? Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Assistam lá, tá bom? A conferência comentada dele. E também eu vou deixar o link aqui da Rádio Exaltação, porque é a sintonia que nos eleva, tá bom? Quanto mais a gente tem materiais da igreja, hinos, né? Você tá aí fazendo uma faxina na casa, ou trabalhando, que dá para ouvir um fone de ouvido, ou colocar a caixinha Bluetooth aí, coloca na Rádio Exaltação, tá bom? Coloca na Rádio Exaltação ali e fica fazendo as coisas, ouvindo hinos, louvores, notícias da igreja, tá bom? Tudo isso é uma bênção na nossa vida. Então vou deixar aqui também o link para vocês baixar o aplicativo da Rádio Exaltação para vocês ouvirem aí também, tá bom? Vamos lá para a nossa mensagem de hoje, então continuando aqui, Alma, capítulo 5, a partir do versículo 14. No versículo 13 para cima, né, do 7 ao 13, ele falou sobre a expiação de Jesus Cristo, tá bom? Então, após ensinar sobre a expiação de Jesus Cristo, no versículo 14, ele diz então: E agora digo que deveis arrepender e nascer de novo, porque o Espírito diz que se não nascerdes de novo, não podereis herdar o reino dos céus. Vinde, pois, e sede batizado para o arrependimento, a fim de serdes lavados os vossos pecados, e terdes fé no Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, que é poderoso para salvar, purificar de toda a iniquidade. Então repare que após ensinar sobre a expiação de Jesus Cristo, ele fala sobre nos arrependermos e fala sobre nascermos de novo. De fato, sem a expiação de Jesus Cristo, esse plano de salvação não funcionaria. De nada adiantaria uma pessoa se arrepender. Porque, na verdade, quando eu me arrependo dos meus pecados, eu não sou perdoado dos meus pecados por conta do arrependimento. Quem pagou pelos meus pecados foi Jesus Cristo. Então, o arrependimento ele torna-se uma ponte que leva os meus pecados até Jesus Cristo. O arrependimento é uma condição que o Senhor exige para que eu seja perdoado dos meus pecados. Mas é o próprio Senhor Jesus Cristo que pagou pelos meus pecados. Então, de nada adiantaria eu me arrepender, porque eu permaneceria em meus pecados. De nada adiantaria eu me transformar numa nova pessoa, porque os pecados do passado ainda estariam em mim. Então, o principal é a expiação de Jesus Cristo. Sem a expiação de Jesus Cristo, não faz sentido nós não vamos conseguir nascer de novo, né? Porque o nascer de novo é se tornar uma nova criatura. E como que eu vou me tornar uma nova criatura se eu ainda estou em meus pecados antigos? Tá bom? Não tem como. Então eu acho bem interessante a maneira que ele coloca aqui, tá bom? Então ele fala sobre o arrependimento. Embora o povo aqui da cidade de Gideão, a gente vê que é um povo mais justo, né? Mais justo comparado lá com o povo de Zaraela. E mesmo assim, mesmo que uma pessoa seja muito justa, ainda assim tem necessidade de ser admoestado, de ser chamado no arrependimento. Nós precisamos melhorar. Esse é o fato. É um caminho, é um progresso que nós vamos continuar trilhando. Inclusive, na última conferência geral, tá bom? O discurso lá do presidente Jeffrey Hollard, né, presidente do Coro dos 12 Apóstolos, ele compartilhou uma experiência, né, que quando ele estava no hospital ali, né, muitos estavam orando pela vida dele, né, então ele conta que ele passou por algumas experiências e que ele foi admoestado, né. Imagina um homem desse que tem a minha admiração, o meu respeito, né, que eu acredito que é um modelo de vida também para nós, ele foi admoestado. Então, igual eu falei, mesmo aqueles na cidade de Gideão também precisam de arrependimento, todos nós, embora possamos tá no caminho do convênio, procurando ser perfeito, tá bom? A gente precisa de mais. Então, as palavras do Jeffrey Hollard falam assim, ó: não posso falar abertamente sobre essa experiência aqui, a experiência que ele passou,
lá no hospital. Ele fala que no púlpito, né, da conferência geral não é um local adequado para ele contar essa experiência, o que aconteceu lá, tá? Mas posso dizer que parte do que recebi foi uma admoestação para retornar ao meu ministério com mais urgência, mais consagração, mais enfoque no Salvador e mais fé na sua palavra. Olha só, um apóstolo do Senhor, né, que é cheio de fé, e foi admoestado para fazer com mais força ainda o chamado dele, né? Eu acho incrível isso. Tá bom? Então todos nós precisamos do arrependimento e todos nós somos admoestados a sermos pessoas melhores. Muitas escrituras ou discursos não necessariamente tem que estar falando arrependa-se, né? Pode ser um discurso, por exemplo, uma pessoa está discursando sobre jejum e o Espírito do Senhor vai tocar em você. Nossa, eu preciso jejuar. Então, torna-se uma palavra de arrependimento, para que nós possamos fazer o que é certo. Continuando aqui, versículo 15. Sim, digo-vos, vinde e não temais, deixai de lado todos os pecados que facilmente vos envolvem. Aqui, quando ele fala vinde e não temais, né, deixar de lado os pecados, ele está falando sobre o batismo, ele está convidando as pessoas para ser batizadas. Deixa, o que te impede de ser batizado? Deixar essas coisas de lado, tá bom? E ele continua aqui, ó. Que vos amarram e conduzem à destruição. Sim, adiantai-vos, mostrai ao Senhor Deus que desejai arrepender-vos de vossos pecados e fazer com ele convênio e guardar os seus mandamentos, testemunhando isso hoje, entrando nas águas do batismo. Então, eu sou grato por eu ter testemunhado a Deus que eu quero servi-lo, que eu quero guardar os seus mandamentos. E um ato simbólico que nós fazemos isso, né, por meio da ordenança do batismo, tá bom? Então, quando nós batizamos, nós estamos testemunhando ao Senhor que vamos guardar os mandamentos dele. Então, aqui mostra um pouco sobre isso. Então, quando ele fala vinde não temais, realmente é sobre o batismo, tá bom? O batismo, ele é o começo, o início dessa caminhada, tá bom? E aí a gente precisa fazer convênios no templo também. Continuando aqui, o versículo 16, eu gosto aqui que Alma ele vai citar a palavra lembrar 2 vezes, ó. E quem quer que isso faça, ou seja, que seja batizado e guarde os mandamentos de Deus, de agora em diante, lembrar-se-á de que lhe digo. Sim, lembrar-se-á de que eu disse que terá vida eterna, segundo o testemunho do Espírito Santo que está em mim. E testifica. Bom, ele usou a palavra lembrar-se-á e lembrar-se-á 2 vezes aqui, tá bom? Então, após a gente ser batizado, a gente precisa continuar no caminho e se lembrar dessas coisas. E eu sou grato pelo sacramento que faz com que toda semana nós podemos nos lembrar do nosso Salvador. Na verdade, a semana inteira, mas o sacramento ele é uma ordenança. Então, é como se toda a semana eu estou renovando os meus convênios com o Senhor todas as semanas por meio do sacramento. E as próprias palavras do sacramento falam sobre lembrar, tá bom? Lembrar do sangue de Cristo que foi derramado por nós, lembrar de guardar os mandamentos. Então, o foco, né, da ordenança do sacramento também é lembrarmos de Jesus Cristo, né, para que possamos ter conosco o Espírito do Senhor. Versículo 17, e agora, meus amados irmãos, crede vós nessas coisas? Eis que vos digo que sim. Sei que creais nelas, sei que acreditais nelas, pelas manifestação do Espírito Santo que está em mim. E agora, porque vossa fé é forte a respeito disso, sim, a respeito das coisas que eu disse, grande é a minha alegria. Ou seja, ele está muito feliz, grande é a alegria de alma, porque eles creem nessas coisas que foi falado. E como que ele observou que eles creram? Por meio de observação, né? Ele viu a fé deles. A fé, na verdade, é algo que a gente não consegue ver com os olhos, mas você consegue ver a ação da pessoa por meio da fé. Você consegue ver que uma pessoa tem fé porque ela vai à igreja, ela está ali para tomar o sacramento, ela se esforça. Então, a fé é algo que a gente consegue ver por meio das ações, das atitudes das pessoas, tá bom? Então, ele conseguiu ver que a fé deles era grande, tá bom? Por quê? A observação que a fé deles era grande era justamente porque eles estavam andando no caminho do Senhor. Eles não estavam no caminho errado, como aconteceu na cidade de Zaraela.
muitos membros andando de maneira errada ali na cidade de Gideão. Ele teve grande motivo para se alegrar. Ele continua dizendo aqui, 18: porque como vos disse desde o princípio, muito desejava que não estivesse no dilema de nossos irmãos, e eis que verifiquei que meus desejos foram satisfeitos, né? Então ele ficou satisfeito em chegar na cidade de Gideão e encontrar o povo ali guardando os mandamentos de Deus. E aí ele mostra, ele fala como ele percebeu essas coisas, qual os sinais que eles deram, mostrando que eles estavam no caminho do Senhor. Então aqui o versículo 19 e o versículo 20, nós podemos observar que ele fala percebo, ou seja, ele percebeu antes de começar a pregar. Ele verificou qual era a necessidade ali das pessoas, tá bom? Então ele faz um discurso completamente diferente do discurso que ele havia feito na cidade de Zanaela. Então vamos lá, versículo 19 e 20. Porque percebo que estais na vereda da retidão, percebo que estais no caminho que conduz ao reino de Deus. Sim, e percebo que estais endireitando as suas veredas. Olha só, né? Ele percebe que eles estão no caminho certo, né? E os outros ainda estão endireitando a vereda, ou seja, o caminho. Esse é o importante, é o progresso. Mesmo que nós não estamos totalmente alinhados com a vontade do Senhor, a gente está se ajustando, estamos, conforme ele falou aqui, endireitando as suas veredas, tá bom? O caminho aí. Então eu gostei da palavra aqui, que ele fala, porque percebo, ou seja, por meio de observação e também por meio de ouvir aquelas pessoas, ele percebeu essas coisas. O versículo 20 também continua falando sobre percepção que ele teve, né? Dizendo, percebo que vos foi conhecer, percebo que vos foi dado conhecer pelo testemunho de sua palavra, que ele não pode andar por veredas tortuosas, nem se desviar daquilo que disse. Nem há nele sombra de desviar-se da direita ou para a esquerda, ou seja, daquilo que é certo para aquilo que é errado. Portanto, o seu caminho é um círculo eterno. Essa aqui é uma doutrina muito interessante, que me fez entender melhor o livro de Ezequiel, aquela parte das rodas, cheio de olhos, né, cheio de entendimento, me fez entender melhor um pouco aquela escritura que muito é difícil de compreensão, né, me fez entender melhor. Bom, a gente normalmente entende a eternidade como uma linha reta que vai e nunca acaba. Aqui o Senhor fala que para ele é como um círculo. Ou seja, o mesmo que está acontecendo nessa terra aqui, depois vai acontecer em outra. O caminho do Senhor é um círculo eterno. Isso é muito importante, muito profundo para a gente entender o livro de Ezequiel, tá bom? Vamos lá, continuando aqui, versículo 21. E ele não habita em templos impuros, nem pode imundície qualquer ou coisa impura ser recebida no reino de Deus. Digo-vos, portanto, que tempo virá, sim, que será no último dia, em que aquele que é imundo permanecerá na sua imundície. E agora, meus amados irmãos, eu vos disse essas coisas, a fim de despertar em vós o senso de vosso dever para com Deus, para que andeis irrepreensível perante Ele, para que andeis conforme a santa ordem de Deus, segundo a qual foste recebido. Eles foram recebidos pelo batismo. Então, andar em conformidade com o convênio que eles fizeram, tá bom? E aqui, então, ele fala que fez tudo isso, falando essas coisas, para despertar neles o dever, né, que eles têm para com Deus. O nosso dever para com Deus, né? Então, isso nos lembra do nosso chamado, do nosso responsabilidade familiar, como pai, como marido, como membro da igreja, como ministrador. Então, espero que essas palavras aqui de alma também possam despertar em nós o nosso dever para com Deus. Continuando aqui, falando sobre o nosso dever, ele fala também que não é somente fazer essas coisas que eu falei, ele fala desses atributos que nós devemos ter. Aqui são atributos de Cristo, ele vai falar sobre humildade, ser submisso, e não tem ninguém mais humilde, mais submisso do que o próprio Salvador. Então todos esses atributos é sobre o Salvador Jesus Cristo, ou seja, nós devemos nos tornar mais parecido com Cristo. Então ele diz no versículo 23, e agora quisesse que fosseis humildes, submisso, manso, fáceis de persuadir, cheios de paciência e longanimidade, sendo moderado em todas as coisas.
guardando diligentemente os mandamentos de Deus em todos os momentos, pedindo as coisas necessárias, tanto espirituais como materiais, agradecendo sempre a Deus por tudo quanto recebeis. Tanto coisas boas como coisas ruins também que acontecem, nós devemos agradecer a Deus por passar conosco, né? Pelos nossos desafios, estar com a gente nos nossos desafios. Né? Uma palavra que me chamou muita atenção aqui, nesse versículo 23, é quando ele fala, sendo moderado em todas as coisas. Né? E ele fala que nós devemos pedir todas as coisas ao Senhor. Nós podemos pedir tanto coisas espirituais como coisas materiais. Né? E não é pecado pedir coisas materiais juntamente com as coisas espirituais. Tá bom? E aqui então, quando ele fala seja moderado em todas as coisas, eu acredito que ele esteja falando aqui sobre aquilo que nós gostamos de fazer. A gente não pode só fazer o que nós gostamos de fazer no sentido, eu gosto de futebol, vou só jogar futebol. A gente tem que ser moderado nisso, porque a gente tem que ter tempo das coisas do Senhor. Quando fala em guardar os mandamentos, ele não fala ser moderado. Observe, né? Ele fala sobre ser moderado em todas as coisas, mas depois, logo em seguida, ele diz, guardando diligentemente os mandamentos de Deus em todos os momentos. Então não existe folga para não guardar os mandamentos do Senhor. Ou limite para receber esses atributos aqui. Um limite, já ouviu falar que tem que ter um limite de humildade, né? Depois disso aqui eu não sou mais humilde, né? Não tem, né? Então ele fala sobre isso também. Outras coisas, né? Como fé, esperança, isso não há limite. Então, essas coisas não se diz que devemos ser moderados, tá bom? Isso nós devemos buscar sempre na nossa vida, que é o que ele traz aqui no próximo versículo 24. Ele fala sobre procurar essas coisas sem limites, né? Devemos sempre estar procurando, ó. Versículo 24. Procurai ter fé, esperança, caridade, e então fareis sempre boas obras em abundância. Olha só que interessante. Se a gente procura ter fé, esperança, caridade, as boas obras vai ser consequência disso que nós buscamos, de ter fé, caridade e amor. Então a gente vai fazer essas outras coisas naturalmente. As obras vão vir naturalmente. Então por isso a importância de ter aqui, de procurar a fé, esperança e caridade, conforme ele falou. Versículo 25 diz assim, e que o Senhor vos abençoe. Aqui, o versículo 25 em diante, parece que ele está dando uma bênção apostólica, né? Ele fala para eles pedirem em oração, tanto coisas espirituais como materiais, e aqui agora parece que ele está dando uma bênção, sem colocar as mãos, né? Um apóstolo, um profeta como Alma, ele tem autoridade de abençoar as pessoas, sem ter a necessidade de colocar as mãos sobre a cabeça da pessoa e abençoá-la. Então ele pode abençoar uma congregação inteira, né? Então a gente está vendo aqui que eles estão ouvindo o discurso e ele vai prorrogar uma bênção sobre eles, tá bom? Versículo 25. E o que o Senhor vos abençoe e conserve vossas vestimentas imaculadas, para que possam finalmente assentar-se no reino dos céus, para não mais sairdes com Abraão, Isaac e Jacó, ou seja, sentar no reino de Deus, assim como Abraão, Isaac e Jacó vão sentar. E os santos profetas, que existiam desde que o mundo começou, e conservando vossas vestimentas imaculadas, assim como a deles são imaculadas. Então, interessante, né, que quando ele estava pregando essas palavras, mas lá em Zaraela, lá em Alma 5:24, ele fala, será que podeis supor que vocês vão poder sentar-se num lugar, um reino de Deus, junto com Abraão, Isaac e Jacó? Não, lá ele fala que eles não teriam coragem de sentar, né? Por causa que está cheio de culpa, né? Com eles ali por conta do pecado, tá bom? E aqui, para o povo de Gideão, ele fala, né, que eles sentariam-se, né, junto com Abraão, Isaac e Jacó, que eu achei interessante esse contraste. Continuando, 26 e 27, que é o último versículo aqui. Vamos lá. E agora, meus amados irmãos, eu vos disse essas palavras segundo o Espírito que testifica em mim. E minha alma regozija-se muitíssimo por causa da extrema diligência e atenção com que ouviste minhas palavras. Ou seja, eles prestaram bastante atenção nas palavras de alma, né? Quando alguém está discursando, nós devemos prestar muita atenção porque é a palavra do Senhor. Então, a gente tem que prestar atenção. E aqui, o povo deu atenção às palavras. Não somente de ouvir, mas colocar em prática na vida deles. Versículo 27, último versículo.
ele continua a prorrogar a bênção sobre eles, dizendo: e agora que a paz de Deus descanse sobre vós, sobre vossas casas, terras, e sobre vossos rebanhos, manadas, e tudo que possuís, e vossas mulheres e vossos filhos, conforme a fé de boas obras. De agora em diante e para sempre. Assim falei. Amém. Esse assim falei é a bênção que ele, como profeta, estava dando ao povo. É linda essa parte aqui. E é com essas palavras, né, que nós finalizamos aqui o estudo de hoje. Não deixem de entrar lá no canal Meu Propósito e assistir a conferência que o irmão faz uma entrevista lá com o Elder Oaks, tá bom? Com o presidente Oaks. E também tem a Rádio Exaltação aí, vou deixar o link também para nós sintonizarmos nosso lar com a sintonia que eleva, tá bom? Rádio Exaltação. Então vou deixar esses dois links aí. Gratidão por todos os dias estarmos juntos estudando as Escrituras aqui. Deixo essas palavras, essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.